A paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo e que teu coração esteja sedento pela palavra daquele que vive, daquele que reina. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. A Ele seja dado toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, deixe o seu like, comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nosso intuito e objetivo, fazer o ID do Senhor. Levar a palavra do Senhor ao conhecimento daqueles que estão perecendo, daqueles que caminham nas trevas. Falar que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e que o Senhor é fiel. Dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa nos ajudar deixando o seu like, comentando, compartilhando e se inscrevendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13 a seguir, que diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador de alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja a palavra do Senhor. Essa é uma história muito conhecida sobre a avó, a bisavó de Davi, né? A história como se formou os descendentes do rei Davi. Abimeleque, num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, junta toda a sua casa, sua família, sua esposa, seus 2 filhos, e resolve sair das terras de Belém. Resolve sair do meio da aflição, do meio da luta, do meio da batalha. Resolve sair de um problema. Só que ele sai sem a direção de Deus. Por que nós dizemos que ele sai sem a direção de Deus? Porque em nenhum momento a palavra diz que foi Deus que o enviou. E ele toma essa decisão, pega toda a sua família e sai. Porque é tempo de escassez, falta de chuva e as pessoas estão morrendo, os animais estão morrendo. Então ele se desfaz de tudo que tem, deixa sua propriedade ali, sua herança ali e sai. E vai para as terras de Moabe, para as terras do inimigo de Deus, tá? As terras dos povos incrédulos. E ele consegue chegar neste lugar e ele consegue se estabelecer. E depois que ele se estabelece ali, acontece que ele vem a falecer. E Noemi e seus 2 filhos continuam trabalhando, continuam vivendo, continuam perseverando naquele lugar para onde Deus não os enviou. E a Bíblia é clara, ela diz que depois de 10 anos, que eles ficaram ali durante 10 anos. E nesses 10 anos morre também Malom e Quilom, filhos de Noemi. E nesse problema, nessa situação, nessa adversidade, porque da época e do lugar, viúva, desamparada, que não tinha filhos homens, perdia todos os seus direitos, porque as mulheres
não tinham direitos como nos dias de hoje. E Noemi tomou uma decisão de voltar para Belém, porque ela ouviu falar que Deus havia se lembrado do seu povo. Deus havia abençoado o seu povo. E ela tomou a decisão. Quando ela está saindo, ela fecha suas portas e começa a andar a caminho de Belém. E vai com ela o significado da desobediência, porque a lei do Senhor era clara. Os judeus não poderiam dar seus filhos em casamento para mulheres estrangeiras, nem dar suas filhas em casamento para homens estrangeiros. E o que ela estava levando ao seu lado? A confirmação do seu pecado. 2 estrangeiras, 2 noras estrangeiras, Orfa e Ruth. E a palavra diz que enquanto ela está caminhando ali, ela percebe, ela olha, ela vê que aquelas moças não têm culpa. E que ela não teria como oferecer para elas um filho, para que suscitasse filhos aos seus filhos. E ela dá a elas, outorga a elas o direito de voltar, de estar na sua família, de estar no meio do seu povo, de estar na sua casa, na casa dos seus pais, novamente. E ela diz para elas, podem voltar, não precisa vir comigo, fiquem. E uma das noras imediatamente pesou o que seria mais fácil, o que seria óbvio, que se ela estivesse na casa do pai, ela estaria mais protegida do que se ela acompanhasse a sua sogra. E Orfa volta. E Noemi, com o coração amargurado, com o coração ressentido com Deus, por tudo que ela viveu, por todas as perdas, por toda a situação difícil, ela tenta de todas as formas fazer com que Ruth volte. E Ruth diz para ela, não, teu povo vai ser meu povo. Teu Deus, aquele que você pregou para mim, será o meu Deus. É o meu Deus. Aonde você for, eu irei. E não seja outra coisa que me separe de ti, que não seja a morte. Eu estou contigo para o que der e vier. E ali Noemi percebeu que não tinha como fazer com que Ruth retrocedesse. E ela permite que Ruth seja sua companheira e a sua companhia. E ela volta. Quando ela chega na cidade, nós temos a indicação de que ela era alguém muito conhecida, que ela e o esposo era alguém que que todos conheciam, porque na hora que ela chega todos a reconhecem. E aí ela desemboca a dizer que o Senhor descarregou a sua mão sobre ela, que o Senhor permitiu que ela perdesse tudo, que o Senhor era culpado de todo infortúnio. Ela não reconhece que foi as suas decisões, ela não reconhece que foi as suas desobediências. E ela diz que foi Deus. Deus que tratou com a vida dela, Deus que tratou com os filhos dela, Deus que tratou com o esposo dela, Deus que tirou, Deus permitiu. Deus não interfere na decisão. E nesse momento ali, quando ela chega naquele lugar, ela muda seu próprio nome. Porque quando Deus muda o nome de alguém, se você lê na Bíblia, se você buscar o conhecimento, Deus mudou sim o nome de algumas pessoas. E a principal pessoa que Deus mudou o nome foi Jacó. Deus tirou o nome de Jacó, que significava usurpador, né? E colocou o nome de Jacó, de Israel, como príncipe de Deus. Mas primeiro Deus cuidou, Deus tratou da alma de Jacó. Primeiro ele passou pelo vale de Jaboque e Deus se revelou a ele, e Jacó ali teve um momento difícil de ter uma luta com o próprio Deus e prevalecer até o fim. E nesse fato dele prevalecer, o Senhor muda o nome dele para príncipe de Deus. Mas Noemi não foi Deus que mudou o nome dela. Foi ela que, amargurada, ela não estava arrependida, ela estava amargurada com todos os acontecimentos da sua vida, muda o seu próprio nome. Mas como não foi Deus, nós podemos também perceber em toda a sua história que em nenhum momento ninguém a chama de Mara, de amarga. Ninguém. Porque no final do texto, no final da história,
nós vemos que as suas vizinhas, aquelas pessoas mais próximas, até mais íntimas, diz para Noemi: o Senhor te abençoou, dando através da sua nora um filho. O Senhor é bom. E quando Ele faz, e quando Ele aprova, e quando Ele abençoa, independente do lugar, independente da situação, mas quando nós estamos debaixo da sua destra, debaixo de obediência, andando com Ele, Ele entra com provisão e com providência. Não do jeito que pensamos, mas muitas das vezes nós não queremos entender o que Deus está fazendo. O que Deus faz não cabe a nós entender, mas obedecer e a permanecer. Noemi, quando ela volta e ela está no processo de ser tratada por Deus, ela traz consigo alguém que era a representação do pecado, da desobediência, porque a nora era estrangeira. Mas o comportamento, a disposição, o caráter e a atitude dessa nora muda a história de Noemi. Porque essa nora, apesar de estrangeira, era alguém que abriu mão da sua cultura e do seu povo e dos seus deuses para servir o único e suficiente Deus, o Deus vivo de Israel. E por conta disso, ela se posiciona em cuidar da sua nora, da sua sogra, perdão. E ela vai com a sua sogra para Israel, para Belém. E quando ela chega, ela não se aparta. E quando elas se estabelecem em algum lugar, a primeira coisa que Ruth faz é pedir para sua sogra permissão para ir buscar comida, para procurar, para poder colher. E ela não sai pedindo. Ela vai em busca de lugares onde está sendo feita a colheita, porque havia no sistema de que aquilo que ficava para trás depois de toda a colheita ou era oferta aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Então, os donos do terreno, os donos das fazendas, quando colhiam, não tiravam todas as espigas do pé, sempre ficava uma porcentagem, porque era a lei do Senhor. E Ruth conhecia a história de Israel, conhecia o povo de Israel através da vida de Noemi, através das pregações de Noemi. Ela sabia. E ela sabia que o que ficava para trás podia ser colhido, podia ser rebuscado. E ela vai e faz isso. E quando ela vai, o Senhor conduz os seus passos para que ela entre nas terras de um moço chamado Boaz, que na realidade era parente de Abimeleque. E ali tem toda a trama da história. O moço, quando a vê, reconhece que ela é diferente e vai ao seu capataz e pergunta para ele quem é, de onde veio. E quando dizem quem ela é, a sua fama, por conta do seu caráter, por conta das suas escolhas, faz com que Deus cuide dela e de sua sogra, através da sua vida. Porque ali Boaz toma a decisão de chegar até ela e dizer: olha, não saia daqui, continue rebuscando em minhas terras todos os dias, pode vir, os meus empregados não vão te molestar, você vai poder fazer exatamente aquilo que os meus empregados fazem na hora de se sentar para descansar e para comer, você está debaixo da minha proteção. E ela pergunta, né? Falou: Senhor, por que eu achei graças aos teus olhos? Ele falou: por causa do seu caráter, por causa da sua fama, por tudo que você tem feito para sua sogra, mesmo não tendo esse direito e essa necessidade. As decisões que você tomou trouxeram a sua fama até nós. E que Deus te abençoe por escolher o Deus vivo, por se posicionar na presença do Senhor. E ali tem toda a trama da história. Noemi, quando descobre aonde Ruth está, entende a direção de Deus e dá direção para que sua nora ali alcance remidor, alcance o marido, para que ela tenha um futuro bom, e Deus abençoa, que tudo decorre debaixo das potentes mãos do Senhor. E Ruth se casa com Boaz, e Ruth concebe um filho a Boaz. E esse primeiro filho era
a representação do filho do seu marido que havia morrido. Porque é uma lei que tinha em Israel. Que se o moço morresse e a esposa não tivesse filhos, o irmão suscitaria filhos, o primeiro filho, a essa mulher, para que aquele que morreu não ficasse sem geração. Era essa a representação desse filho. Mas Deus mostra para Noemi que ele é Deus que abençoa, que enquanto você está debaixo da sua destra, debaixo da sua presença, buscando a sua face, em obediência ao seu nome, ele cuida, ele guarda, ele zela, ele promove a bênção. E as suas vizinhas não a chamam de Mara. Você pode olhar, elas dizem assim. E as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não te deixou hoje de dar remidor, e seja o nome afamado, e seja o teu nome afamado em Israel. Bendito seja o Senhor que te concedeu a graça, te concedeu a bênção, que te guardou em todo o tempo, que apesar de você não estar na direção dele, ele estava cuidando de você em todo o tempo, que te guardou nos dias maus, que te guardou nos dias ruins, nos desertos da vida, nas ventanias da vida, que te guardou em momentos difíceis. Nós temos que aprender a reconhecer o nosso erro, a nos arrepender do nosso pecado, a sair daquelas situações, daqueles lugares que nos impedem de estar na presença do Senhor, a sair dos lugares para onde o Senhor nunca nos enviou. Porque se você lembrar e você voltar no início da leitura, Noemi sai com seu esposo e com seus filhos, e quando ela chega, se estabelece na terra de Moabe, o seu esposo falece. Ela poderia ter voltado com aqueles 2 filhos para trás, mas eles permanecem ali 10 anos. Eles permanecem ali trabalhando, lutando e prosperando, aparentemente, mas estavam fora da proteção do Senhor. E Deus permite a morte dos 2 filhos homens, que era quem sustentava a casa, quem cuidava da mãe, quem olhava pela mãe fisicamente. E Deus ali aquece o seu coração quando manda alguém, envia alguém a declarar que Deus tinha se lembrado de Israel, que Deus tinha abençoado o povo das terras de Belém. E ali ela toma a decisão de retroceder. Mas ela retrocede com o coração amargurado, com o coração fechado. E Deus trabalha na vida dela, através da sua nora, que é estrangeira, que se converte por conta das suas palavras, mas convencida pelo Espírito Santo. Muitos líderes têm adoecido, têm ficado em depressão por conta de ovelhas que viram bodes, por conta de situações e adversidades que acontecem no meio do povo da sua igreja, e se esquecem que eles pregam, mas quem convence o coração do homem do pecado e do juízo e da justiça é o Espírito Santo, que estar debaixo da graça, da proteção do Senhor, não nos livra de passar por tempestades, por desertos, por problemas, mas nós temos que confiar no Senhor. E que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. A nossa função, o nosso ministério é cuidar daqueles que Deus coloca à nossa volta, ao nosso lado, na nossa responsabilidade. Mas a decisão tomada de sair, de ir, de fazer, de acontecer, nem o Senhor interfere, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Mas Ele também deixou bem claro que aquilo que decidirmos fazer, que aquilo que decidirmos nos posicionar, haverá consequências para as coisas boas, para as decisões boas ou para as decisões ruins. Haverá consequência, porque aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai colher. Essa é a lei da semeadura. Então, quando muitos tomarem a decisão de darem as costas, de partir, de sair, honra a Deus, declare a bênção e confie no Senhor. Porque o propósito, o chamado para a sua vida, quem deu foi Deus. Quem te levantou das cinzas e do pó e te colocou nesse lugar foi o Senhor. Quem te tirou do monturo foi o Senhor. Então confie nele.
Permaneça fiel ao Senhor. Lógico, tristeza, choro, por conta da adversidade a gente passa, a gente faz. Mas não se esqueça, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanhã, na manhã, o Senhor tem algo melhor. O Senhor vai fazer, o Senhor vai honrar, o Senhor vai fazer com que a verdade venha à tona, o Senhor vai mostrar a realidade, o Senhor vai quebrar a maldição, o Senhor vai mostrar aqueles que estão com pensamento dobre, e o Senhor vai honrar aqueles que lhe são fiéis. Permaneça, prevaleça, fique firme, porque Deus é Deus de promessa e Ele cumpre a sua palavra. Confie no Senhor, permaneça na palavra e na presença do Senhor, porque o seu final será como o de Noemi. Se você, ainda que chateado, ainda que triste, ainda que sofrendo, permanecer fiel, o Senhor será fiel para contigo e vai transformar essa história para a glória e honra do nome dEle. E você vai testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção e peço a você, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nos ajude, porque o nosso intuito e objetivo é falar do amor que cura, que salva e que liberta, do Senhor Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Confie nele. E você que ainda não se rendeu aos pés da cruz, confesse como seu Senhor, como seu Salvador. Permita que o Senhor te abençoe. Amém? Fica na graça, na paz. Jesus te ama.